Glória seja dada ao nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã, eu quero agradecer-lhe por tudo aquilo que Ele tem nos feito, pelo seu grandioso amor, pela tua bondade e pela tua fidelidade. Então, nós estaremos falando sobre os sinais que antecedem a volta de Jesus. Os sinais que antecedem a volta de Jesus. Então, o primeiro sinal que nós estaremos falando está em 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 4. Está escrito assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Então, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o versículo de número 1 até o versículo de número 3, que nós acabamos de ler, nós encontramos o primeiro sinal que antecede a vinda de Jesus. Durante esse período haverá inúmeros sinais. E o primeiro deles é o sinal moral, é o que nós estamos vendo por aí. As pessoas vivendo debaixo de um princípio da falta da moralidade de uma maneira que nós jamais vimos na face da terra. Em tudo quanto é canto está prevalecendo a promiscuidade, está prevalecendo o adultério, a fornicação, está prevalecendo o lesbianismo, o homossexualismo. E muitas das vezes, quando você vai ensinar e dizer que estas coisas é pecado, a maioria não querem aceitar, porque preferem fazer os seus erros, preferem continuar fazendo as suas coisas erradas. Então, meu amado, está escrito, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 1. Sabe, porém, que isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, e esses últimos dias nós já estamos vivendo, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Então, esses sinais nós já estamos vendo em tudo quanto é parte. É na religião, cada um pregando aquilo que acha que é certo, falando muitas coisas para poder enganar as pessoas, é no seio da família, é marido traindo esposa, esposa traindo marido, está uma bagunça só que ninguém entende absolutamente nada. Dentro das igrejas são adultério para lá, adultério para cá, mas se você der o dízimo está tudo certo, pastor finge que não está vendo nada. Mas se você for uma pessoa simples, não tiver condições para poder contribuir financeiramente, então você é excluído, você é levado nas reuniões. Infelizmente, estas coisas que têm acontecido. Então nós estamos falando a respeito de sinais que antecedem a volta de Cristo, sinais morais, sinais sociais, é o que nós estamos vendo por aí, os sinais sociais acontecendo. Não há mais aquele desejo de repente fazer alguma coisa para poder engrandecer a obra de Deus, a obra social. Hoje em dia, ninguém praticamente sequer fala nisso. Eu estou falando de uma maneira prática. Isso está escrito em Mateus, capítulo de número 24, do versículo de número 6
ao versículo de número 38, sinais naturais, nós estamos vendo aí a natureza gemendo, é sol, às vezes esquentando demais, tem hora que é chovendo demais, tem hora que é destruição demais, tem hora que é fogo em várias partes que nós estamos vendo por aí, é fogo na Amazônia, é fogo na Austrália, é fogo em parte dos Estados Unidos, o mundo todo nós estamos vivendo esses sinais naturais de Mateus capítulo 24, versículo de número 7, Romanos capítulo 8, versículo de número 22, sinais religiosos, Mateus capítulo de número 24, versículo 10 e 11. Hoje em dia, o princípio da religiosidade é que está prevalecendo. Na maioria das vezes, não existe mais princípios de ensino, porque quando você quer ensinar, também existe uma maioria que não quer saber de absolutamente nada daquilo que Deus tem para poder fazer e realizar. Sinais políticos, o mundo está de cabeça para baixo. No Brasil, a maioria dos nossos políticos são ladrão, a maioria são corruptos e muitos têm medo de falar, têm medo de ensinar. Mas isto também são sinais da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os políticos só querem ver os seus próprios interesses, viverem dos seus próprios prazeres. Eles querem fazer leis só para poder lhes beneficiar. Eles querem falir a nossa nação. Não só o Brasil, o mundo todo está assim. Isto também é sinais. Quando aparece um ou dois que é honesto, que querem pelo menos tentar fazer alguma coisa, essas pessoas não prestam, essas pessoas não valem absolutamente nada, porque querem fazer coisa honesta. Agora, aqueles que são desonestos, que são ladrão, eles acham que estão fazendo as coisas corretas. Sinais na política de Lucas capítulo 21 e o versículo de número 24, eu estava vendo um político dizendo que ele vai gastar até o último centavo que ele tem direito e não quer nem saber, que foi o povo que colocou ele lá. Então ele vai, como diz falando assim, um dito popular, arregaçar mesmo, ele vai gastar mesmo, mas infelizmente é isso. Sinais políticos, sinais científicos, a ciência tem se multiplicado de uma maneira grandiosa. Daniel capítulo 12, versículo 4 e Obadias capítulo de número 4, sinais espirituais de Mateus 24 e 14, Tiago capítulo 5, versículo de número 7, são tantos sinais que nós temos visto por aí. Falsos Cristo de Mateus 24 e 5, guerras e rumores de guerras de Mateus 24 e 6, fomes, peste, terremoto, ódio, traição, morte, perseguição de Mateus 24, 7 a 10, a multiplicação da iniquidade de Mateus 24 e 12, dia semelhante aos dias de Noé, o que estamos vivendo de Mateus 24 e 37 em diante, e igreja morna de Mateus 24 e 12, aumento da ciência de Daniel 12, 4, o homem na lua de Jeremias capítulo 51 e 53, rebelião infanto-juvenil, a juventude hoje em dia não quer obedecer mais absolutamente ninguém, de Marcos capítulo 13, 13, aumento de seitas, falsos ensinos em tudo quanto é parte, que nós temos visto por aí de 1 Timóteo capítulo 4 e 1, homens egoístas, narcisistas, amante de si mesmo, de 2 Timóteo 3, de 1 a 9, apostasia, muitos estão deixando a fé, de Mateus capítulo 24 e 11, chegada dos zombadores, de 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3 e 4, a volta de Israel à Palestina, de Ezequiel 36, 33 a 35, o derramamento do Espírito Santo tem acontecido de Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, ecumenismo, as religiões se organizando para poder formar uma única religião, de Daniel capítulo 3 e Apocalipse capítulo 17,
desassossego em escala mundial, os homens desmaiando de terror, de Lucas capítulo 21 e 26, a descoberta do automóvel de Naum, capítulo de número 2, versículo 3 e 4, o aparecimento do avião de Isaías 31, 5, Isaías 60, versículo 8, a descoberta do rádio, da televisão de Apocalipse capítulo 11, versículo 9, Jó 38 e 35, as armas nucleares de Lucas 21 e 26, o bramido do mar e das ondas de Lucas 21 e 25, a Europa reunificada de Apocalipse capítulo 13, de 1 a 3. Meus amados, são tantos sinais, são inúmeros sinais, e um deles nós estamos vendo aí que acabamos de ler, a epidemia que está acontecendo no Brasil e no mundo. Isto são sinais que antecedem a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então temos que estar atentos. Os filhos de Deus têm que estar atentos, a igreja tem que estar atento, aqueles que foram chamados têm que estar atentos, aquelas que foram chamadas têm que estar atentos para ir, porque inúmeros outros sinais têm acontecido na face da terra, e nós estamos procurando resumir para que de repente o vídeo não venha ficar muito longo, não venha ficar muito grande, mas apenas para nós entendermos as coisas que estão acontecendo. Então, meu amado, que nesta manhã você possa se voltar para Deus, você possa cada vez mais estar na presença de Deus, e saber que sinais que antecedem a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estão se cumprindo no Brasil e no mundo. Então fique atento, se volte para Deus, avise os seus familiares, avise os seus amigos, fale do amor de Deus, aonde quer que você esteja, que você possa se voltar para o nosso único Salvador e Redentor chamado Jesus Cristo, que salva, que cura, que liberta, que transforma, que batiza com o Espírito Santo, que leva para o céu e que vai voltar para poder levar o teu povo. Então fica atento nesta manhã, que Deus possa estar estendendo as suas mãos sobre a tua família, sobre a minha família física, sobre a minha família espiritual, que são os irmãos na igreja, que juntos nós possamos estar engrandecendo, adorando e bendizendo cada vez mais o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha estender as suas mãos sobre a tua vida nesta manhã, para a honra e para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Nós vamos continuar falando de escatologia bíblica, nós vamos continuar ensinando, para que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha a ser glorificado e cada um de nós venhamos estar sendo despertados e despertada em o nome de Jesus. Querendo Deus, nós estaremos dando continuidade a esse tema e a esse texto para a glória e honra do nosso Deus. Tenha uma manhã abençoada na presença da tua família, adore a Ele, vai ouvir cânticos que venham trazer edificação, ore com a tua família e acredite que esses sinais que antecedem a volta de Cristo, a maioria deles já está acontecendo, outros já aconteceu e nós temos que estar atentos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe cada vez mais em nome de Jesus.